quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 10. Atos capítulo número 10. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Todos acharam? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, dava muitas esmolas e continuamente orava a Deus. Continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com o Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob suas ordens, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora nós vamos para o texto de Atos capítulo 10, versículo 34. Aqui a história vai dizer que Pedro estava orando, e aí Pedro estava orando, recebe também uma visão, e aí Pedro vai a Jope. Ao 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Teme e faz o que é justo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor me ajude mais uma vez, pelo poder e pela inspiração do Teu Espírito, a ministrar a Tua Santa Palavra, para que o nosso espírito seja fortalecido, vivificado, santificado, renovado. Quero te pedir que a Tua Palavra venha penetrar no mais íntimo do nosso ser e fazer aquilo que só a Tua Palavra pode fazer. Quero pedir que todo pensamento, toda mente se torne cativa a Cristo, a Sua Palavra. Eu peço também que esse lugar seja cercado com a muralha de fogo, de que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu estava essa semana meditando a palavra, e o Espírito Santo me inspirou a trazer essa reflexão para os irmãos aqui nessa noite,
para a gente entender algumas verdades bíblicas que não podem ser esquecidas na nossa prática diária de vida. Algumas verdades bíblicas que não podem ser deixadas de lado no que diz respeito ao nosso estilo de vida, nas escolhas que fazemos diariamente. E observando a palavra, a gente vai chegar facilmente à conclusão de que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz distinção entre pessoas. Deus não faz acepção, mas Deus faz distinção. Deus não trata todas as pessoas da mesma maneira. Não. Se Deus tratasse a todos da mesma maneira, Deus seria injusto. Deus seria injusto. Você fala, pastor, tem alguma coisa errada aí. Calma, você vai entender daqui a pouquinho. Ora, se eu e você, se nós que não somos tão justos quanto Deus, não tratamos a todos da mesma maneira, quanto mais Deus, que é muito justo, totalmente justo, Deus não trataria a todos da mesma maneira. Não trataria. Deus não trataria a todos da mesma maneira. Quando alguém te trata com distinção, é natural que você também trate essa pessoa com distinção. Quando alguém te trata com honra, é natural que você tem uma tendência maior de tratar essa pessoa com honra. Quando a pessoa faz o bem para você, é natural que você retribua. Pelo menos você fica com aquela dívida de gratidão no seu coração de fazer alguma coisa de bem para aquela pessoa também. É a lei da reciprocidade. E com Deus não é diferente, gente. Pastor, eu não entendi. Acepção de distinção. Porque há pouco nós lemos que Deus não faz acepção de pessoas. E a gente precisa entender, queridos, esse conceito bíblico, para que a gente pare de ficar com algumas minhocas na cabeça. Alguns pensamentos errados na cabeça. Porque, por exemplo, alguns pensam, por que Deus faz isso e isso e isso na vida daquela pessoa e não faz na minha? Por que isso e aquilo outro acontece na vida dele, mas não acontece na minha? Às vezes, alguns fazem esse tipo de questionamento. Será que Deus tem filhos prediletos? Será que tem os queridinhos de Deus? Será que tem esse negócio? Será que tem um povo predileto de Deus? Em todas as nações da terra. Então Deus, hoje, digamos, olha, eu estou nesse momento gostando mais dos norte-americanos. E não fui muito com a cara do asiático. Será que hoje Deus tem um povo mais, predileto? Como é que funciona esse negócio? Eu quero dizer para você que Deus não olha a cor da sua pele. Deus não olha a sua classe social. Deus não olha o seu nível de intelectualidade.
Deus não nos trata por quanto de recurso você tem na sua conta bancária. A palavra diz que, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que o Senhor não vê como vê o homem. A palavra diz que o homem vê o que está diante dos olhos. E o Senhor olha para o coração. Já começa por aqui. Você acha mesmo que todos que estão aqui têm o mesmo coração para com Deus? Já começa por aqui. Você acha mesmo que todos aqui têm a mesma motivação em servir a Deus? Em buscar a Deus? Em buscar a ajuda de Deus? Então já começa por aqui. O homem vê o que está adiante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Então Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas motivações. Deus conhece os seus pensamentos. Então Deus nos conhece. Embora Deus nos conheça profundamente, embora Deus conheça o nosso coração, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito a nos amar. Já começa por aqui. Deus ama a todos incondicionalmente. Então Ele nos ama incondicionalmente. Não tem nada de bom que você faça que Deus passe a te amar mais. Não tem nada de ruim que você faça que Deus passe a te amar menos. Ele continua te amando do jeito que você é e apesar daquilo que você faz. Deus te ama. Isso é muito maravilhoso saber isso. Ele nos ama, independentemente daquilo que a gente venha fazer ou deixe de fazer. Ele nos ama. E o Senhor Jesus deixou isso claro quando estava tendo a conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 16. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Ele amou a todos, indistintamente. E Ele enviou o seu Filho unigênito para salvar a todos. Todos. Salvar a todos. Nisso Ele não faz acepção. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele nos ama, mesmo sendo, Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E a palavra diz que esse amor nos atraiu. E quando nós somos atraídos pelo amor de Deus para perto de Deus, do jeito que a gente estiver, Ele nos recebe. Isso é maravilhoso demais. Do jeito que você estiver, Ele te recebe. João capítulo 6, versículo 37 diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pronto. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, independentemente do seu estado, se você quer se aproximar de Deus, Ele te recebe. Independentemente do que você já tenha feito na sua vida, se você quiser se achegar a Deus, Ele te recebe. Ele te recebe. Então, qualquer pessoa que quiser se achegar a Deus, terá acesso por meio de Jesus. É bom que se fale isso. Qualquer pessoa poderá ter acesso a Deus por meio de... Aliás, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem nenhum outro mediador. Não tem ninguém que possa te levar a Deus
senão por Jesus. Jesus é o nosso mediador. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 5, diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A pergunta é essa. Apesar de Deus querer que todos se salvem, eu te pergunto, todos serão salvos? Não. Por quê? Porque nem todos vão comprometer a sua vida com Jesus. Nem todos aceitarão o convite de salvação de Jesus. Isso é tão claro que lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o convite se estende a todos. Ele diz: vinde a mim, todos, observe, não é alguns, não é de algumas classes, não tem isso não. Venham a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, todos que vierem a Ele receberão alívio. Todos. Independentemente de quão sobrecargado você estiver, se você vier Jesus, Ele pode aliviar a tua alma. Ele pode curar a tua alma. Ele pode saciar a tua sede. Em Apocalipse capítulo 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Jesus é a água da vida. Se você quiser, Ele pode saciar a tua sede. Ele pode saciar a tua sede. Jesus também se revela como a luz do mundo. Observe como Ele diz: eu sou a luz que vem ao mundo. João 12, 46, ARC. Eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vou te falar uma coisa, irmão. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Pronto. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz que Ele te tira das trevas e te traz para a luz. Se você se comprometer com Jesus, Ele te tira das trevas e te traz para a luz. Pastor, qual a diferença de se estar em trevas e se estar em luz? Simples. O diabo e todos os seus espíritos malignos, os demônios, eles são seres das trevas. Eles só conseguem influenciar quem estiver nas trevas. A partir do momento que você compromete a sua vida com Jesus, a Bíblia diz que Ele arranca você do império das trevas e traz você para o império da luz. O diabo não consegue nada, fazer nada, absolutamente nada com aqueles que comprometem a sua vida com Jesus, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e declaram isso publicamente, confessam isso publicamente. E esse poder da confissão pública é tão forte, que acontece um rebuliço do mundo espiritual e Deus arranca você desse ambiente que é espiritual, de trevas, e traz você para esse ambiente espiritual que é de luz. Nesse ambiente que é de luz, o diabo não te toca. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, se você quiser hoje vir para a luz, é só você se comprometer com Jesus. E ele diz assim: é todo aquele, olha, aqui não tem acepção de pessoas, todo aquele que crê em mim, qualquer um, aqui não tem acepção, qualquer um que crê em mim, pronto, você não permanece mais nas trevas. Pronto. Romanos capítulo 10, versículo 11 ao 13, diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele, de novo, todo aquele, é para todos, todo aquele que nele crer não será
confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aqui já começa. Opa! É para aqueles que o invoca. Invocar é pedir ajuda. Invocar é pedir clemência. Invocar é pedir misericórdia. Invocar é: Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, eu não posso sozinho. Tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu abro mão do meu orgulho, da minha vaidade e peço a sua ajuda. É somente isso. É verbalizar isso para Ele. Aí a palavra diz assim: porque todo aquele, de novo, sem acepção de pessoas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir isso comigo mais uma vez, para você decorar esse versículo? Eu não sei quantos versículos você tem decorado, irmão. Eu lembro de uma época de criança que as pró fazia isso com a gente na igreja. Não sei se alguém pegou essa fase de fazer uma disputazinha de saudável, né? De criança. Fala um versículo, aí fala um versículo. Agora fala você também, fala o seu. Aí outro fala você, aí ficava para ver quem sabia mais versículo. Eu lembro que eu ganhei algumas disputas dessa aí na igreja. Legal, né? É. Então, eu quero que você decore os versículos, tá bom? Começa a fazer isso no seu dia a dia em casa, tá? O teu coração precisa estar tão cheio da palavra de Deus que quando você vê uma dificuldade, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de um texto bíblico. E essa palavra que ele te fazer lembrar, olha, vai ser a tua defesa, vai ser a espada de ataque, vai ser maravilhoso. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Grava isso aqui. Olha, então repete comigo aqui o verso de número 13. Todo aquele... Mais uma vez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu lembro que eu coloquei assim um quadro lá no meu escritório, né, na minha casa. E aí eu botei um quadro assim, e volta e meia eu deixo um versículo assim escrito, para mim ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, repetir uma. E eu coloquei esse versículo: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Aí eu fui... Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê, tem uma frase: não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, é só uma dicasinha para você fazer isso, tá? Começa a fazer isso na sua casa também. Então, mas aqui eu observo Paulo dizer assim, ó, porque não há diferença entre judeu e grego. Porque na cabeça dos judeus daquela época, eles seriam o único povo que seria salvo. E todo o restante, todos aqueles que não eram judeus, porque todos aqueles que não eram judeus era dito como gentio. Então, os judeus estariam salvos e os gentios estariam perdidos. Interessante que Pedro, quando é cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e alguém fala: esses homens aí estão embriagados. Pedro toma a palavra e diz: olha, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo hoje aqui é o cumprimento de uma promessa, porque está escrito lá no profeta Joel, e ele recita a palavra, e ele diz: e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha, não tem acepção de pessoa. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas Pedro está recitando a palavra sem entender a palavra. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Pedro está recitando a promessa de Joel, a profecia de Joel, aqui no derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas Pedro não está entendendo isso aqui. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois ele está pregando, e tem um momento que Pedro diz assim, quando o povo é constrangido pela palavra, e a Bíblia diz que eles se constrangeram no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Pedro continua a pregação. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pedro está pregando, Pedro está defendendo de que a promessa do derramamento do Espírito Santo era para todos. Mas uma coisa é pregar, gente, outra coisa é crer no que está pregando. Às vezes a gente diz coisas que nem a gente mesmo acredita. E aqui eu percebo que Pedro está pregando isso. Ou então, prega algo que nem a gente mesmo entende. Às vezes isso pode acontecer com a gente também. Não foi só com Pedro, não. Essa promessa é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Só para mim saber se você entende isso aqui. A promessa do Espírito Santo diz respeito a você. Você crê nisso? Pode dizer amém? Está vendo? Tem alguns que não acreditam que é para você. Vou te falar. Se você já ouviu Deus te chamar para a salvação, a promessa diz respeito a você também. A promessa diz respeito a você. A promessa diz respeito aos teus filhos. Não, quem tem filho aqui, por favor, levanta a mão. Ei, o Espírito Santo vai tocar nos teus filhos também. Os teus filhos e meus filhos não ficarão de fora dessa promessa. Deus vai tocar neles também. Vai tocar, vai tocar. Então a promessa diz respeito a você, aos nossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Observe que aqui, até aqui, está claro que é para todos. Só que na prática, Pedro está acreditando que isso é para todos os judeus. E aí, a gente observa que lá em Cesareia tinha um homem chamado Cornélio. Esse homem é centurião da corte, conhecida como italiana. E a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, dava com toda a sua família. Eu gosto disso, viu? Ele é piedoso, temente a Deus, mas não deixou a família de fora. Porque tem gente que pensa assim: eu estou salvo, os meus filhos que se dane. Se quiser ir para o céu, vá. Se quiser para o inferno, também vá. Não é bem assim não, filho. A responsabilidade de salvar sua família é sua. A responsabilidade de orar e de jejuar pela salvação e pela conversão dos seus filhos é sua. É sua. É sua. Então está aqui um homem, olha, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas, era um homem generoso, ó, e continuamente orava a Deus. Mas estava faltando uma coisa na vida de Cornélio. Não tem isso até hoje entre nós? Olha, já dá esmolas, já faz caridade, já ajuda o próximo, ora continuamente, é temente a Deus, não gosta de nada errado, faz o que é certo, mas estava faltando uma coisa na vida do Cornélio. A Bíblia diz que um dia, olha, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão, um anjo de Deus que se aproximava dele dizia: Cornélio. Eu te pergunto, por que que o anjo visita exatamente Cornélio? Tinha tanta gente ali naquela cidade para o anjo visitar, e o anjo escolhe visitar justamente Cornélio. Por quê? Aqui eu já vejo Deus fazendo distinção entre Cornélio, um centurião, e os demais outros centuriões da sua época. Por quê? Porque Cornélio agora está fazendo algo que a maioria não está fazendo. Ele está fazendo algo para Deus que a maioria não está fazendo. Cornélio é temente a Deus,
era piedoso, cuidava bem da sua família, dava esmolas e continuamente orava a Deus. Foi por isso que Deus agora trata de uma maneira um pouco diferente o Cornélio. Cornélio, estou enviando um anjo aí para te visitar, Cornélio. O anjo visita Cornélio e traz uma mensagem. E o anjo disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui, sabe o que é, gente? Chama lá o presidente da igreja. Chama lá na tua casa um homem cheio do Espírito Santo. Opa! Tanta casa para Pedro ir. E Pedro agora está sendo mandado por Deus para visitar a casa de Cornélio. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro, do outro lado, estava em Jope. E Pedro está orando perto do meio-dia. Pedro também é um homem de oração. Pedro está orando e de repente ele tem uma visão que descia do céu um objeto grande, um lençol preso em 4 pontas, vindo em direção à terra. E ele vê nesse lençol animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E uma voz levando do céu diz: Pedro, levanta, mata e come. Aqui Pedro está tendo uma visão para comer animais que lá o Antigo Testamento proibia. Não pode comer esses animais, esse tipo de animal. Aí Pedro diz assim: nunca comi coisa alguma impura. Peraí, gente. Peraí. Aí alguém começa a pensar: mas por que Jesus escolheu justamente Pedro como o presidente da igreja? Por quê? Aqui. Olha, Pedro já tinha o temor de Deus, há muito tempo. Pedro é um bom judeu. Pedro é um grande observador da palavra de Deus. Não era da agora que Pedro já guardava a palavra de Deus, não, na sua vida. Ele disse: nunca comi coisa impura. Porque às vezes a gente só olha o Pedro que negou a Jesus. A gente olha o Pedro que naufragou por um momento na fé e terminou afundando um pouquinho. A gente olha um Pedro que era violento. É o temperamento de Pedro. Igualzinho o teu também. Quando tu fica com raiva, tu também não chuta o pau da barraca, não faz isso, né? Chuta um, chuta outro, e bota o dedo na cara de gente, e xinga um, xinga outro, e derruba a mesa, e faz uma estardalha assim. Não acontece isso? Acontece, tu também fica nervoso. Pedro é sanguíneo. Então, às vezes, o Pedro um dia ficou tão nervoso, com o cara vai prender Jesus, ele pegou a espada e largou a espada assim no cara, quase mata o cara tirou a cabeça rápido, só pegou na orelha, cortou a orelha do rapaz. Aí Jesus: Pedro, calma, Pedro. Aí Jesus pegou a orelha do rapaz, fez uma cirurgia plástica. Se você não sabia, o primeiro cirurgião plástico da história foi Jesus. Amém? Pastor, não está escrito isso não. Tá bom, aprende, meu filho. Arrancou o pedaço da orelha, depois ele pega a orelha, bota no lugar. Isso é o quê? Cirurgia plástica. E das boas, que não fica nem cicatriz, viu? Sem cirurgia ainda. Sem leva para ser cirúrgico, sem pós-operatório, nada dessas coisas. Perfeita cirurgia. Então Jesus pega a orelha do rapaz, bota no lugar de novo, conserta um problema que Pedro havia arrumado para a vida do rapaz. Pedro é esse cara. Mas por que Jesus escolhe exatamente Pedro? Diz: Pedro, tu és Petrus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você observa: mas por que justamente Pedro, que faz a primeira pregação da igreja de Jesus na igreja primitiva, e quando Pedro prega, mais de 3.000 pessoas se convertem, e aquele mover de Deus tremendo? Por que Pedro? Aí já começa a olhar lá atrás na história de Pedro, que Pedro é um cara muito temente a Deus. Então aqui, olha, eu nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Se o Senhor proibiu comer, eu não como. Pedro levava a sério as proibições de Deus. Pedro não era como a maioria de nós que faz o que Deus proíbe.
e depois quer ser tratado como alguém que leva a sério as proibições de Deus. Se Deus diz não faz, eu não faço. Pedro é desse tipo aqui. Tinha um temperamento meio esquisito? Tinha. Tinha suas debilidades? Tinha. Engraçado que Pedro andou 3 anos com Jesus e nem convertido era. Foi. Mas Pedro tinha uma virtude muito forte. O quê? Pedro levava a sério. Se Deus está dizendo para fazer, eu faço. Se Ele está dizendo que não é para fazer, eu não faço. Pedro era tão fora da curva, gente. Tão diferente. Que um dia eles estão no barquinho, com medo da tempestade. E aparece um homem lá, andando por cima das águas. Se é o Senhor, manda que eu vou. Vem. Desceu. E começou a andar por cima das águas. É para fazer? Eu faço. Não é para fazer? Não faço. Pedro levava a sério as proibições de Deus. Aí você começa a entender por que foi que Pedro foi escolhido para ser quem foi. Mas Pedro está com um probleminha aqui que precisava ser tratado. Pedro não entendia o Deus que faz distinção e o Deus que faz acepção, que não faz acepção. Porque na cabeça de Pedro era só os judeus, o Espírito Santo era só para os judeus. E quem não era judeu estava fora. Aí o Senhor fala para Pedro: Pedro, não faças tu impuro o que Deus já purificou. E a palavra diz que isso aconteceu 3 vezes naquela visão. E enquanto Pedro está refletindo no que era aquilo, a Bíblia diz que chegam os homens que foram enviados por Cornélio a Jope. Ele está em Cesareia, vai para Jope. Ele diz: ô Pedro, olha, aconteceu isso. Aí Pedro, eu vou lá. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro começa a falar de Jesus, a pregar o Evangelho. E quando Pedro abre a boca, Pedro diz: na verdade eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. É mais ou menos aqui: olha, eu estava errado. Eu gosto de Pedro, gente. Eu estava errado. Eu achei que o Espírito Santo é só para os judeus. Eu achei que Deus falava só com os judeus. O seu evangélico, deixa eu falar para você uma coisa. Deus fala com tudo que é gente, tudo que é religião, sabia disso? Deus fala, escuta, Deus fala com católico, com espírita, com candomblessista, com macumbeiro, com feiticeiro. Deus fala Deus fala com tudo que é de gente. Deus fala. Não fica achando que Deus fala só com você, não. Deus tem muitas maneiras de falar com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele ama cada um de nós. E Ele faz o que for preciso fazer para nos trazer de volta para o seu propósito. E Deus envia um anjo à casa de Cornélio. Cornélio nem conhecia Jesus ainda. E a Bíblia diz que, e Pedro começa a fazer um discurso assim: Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a Bíblia diz que enquanto Pedro está pregando o Evangelho, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Aí de novo, por que o Espírito Santo veio justamente na casa de Cornélio? E dali abre-se uma porta para a pregação do Evangelho para o mundo. E através de Cornélio, da casa de Cornélio, o Evangelho chega até nós. E hoje a gente está falando deste homem. Por quê, gente? Cornélio era temente a Deus, cuidava bem da sua família, dava esmolas, era generoso, olha, e fazia o que era reto diante de Deus. Orava continuamente. Deus trata de maneira diferente o Cornélio.
Algo que a gente precisa entender muito sério na palavra, gente. Quando o Senhor diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Tudo que Deus podia fazer para nos aproximar dele, Ele já fez, que foi enviar Jesus na cruz para morrer por nós, para abrir o caminho, abrir livre acesso à presença dele. A Pai diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então a gente precisa entender que a gente precisa realmente corresponder com aquilo que Deus já fez por nós. Lá em Levítico, capítulo 26, 23 e 24, diz assim: se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Olha, aqui Deus está chamando a atenção do povo, para ver se esse povo se corrige. Se ainda assim vocês não se corrigirem, não se voltarem para mim, e andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês. Se você for contrário a mim, eu também serei contrário a você. Quer ver uma coisa? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. Ok. O Senhor está com vocês, na versão NAA. O Senhor está com vocês, olha, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. É assim. Se eu tratar Deus, olha, de forma diferente, eu serei tratado por Ele de forma diferente. É assim que funciona, gente. Com Deus é assim. Se você tratar de forma diferente, Deus te trata também de forma diferente. Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. A pergunta é essa: o teu coração hoje já é totalmente dele? Está escrito: eu vou dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Aqueles que dedicam totalmente o coração para ele. A pergunta é: o seu coração hoje já é totalmente dele? Ou no seu coração ainda existem algumas impurezas, áreas que não podem ser, Deus não pode mexer? Será que existe alguma área da sua vida que precisa de um toque personalizado de Deus? Dizer: vamos melhorar isso? Vamos corrigir isso? Ou fazer isso: Deus, só pode mexer em todas as áreas da minha vida, mas nessa área não. Dá força àqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração será totalmente de Deus quando você tiver um coração puro. A pergunta: o seu coração está totalmente puro? Pastor, o que é que eu preciso fazer para manter o meu coração puro? Vou te falar. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve, entra no seu coração. E se o que tu vê, e se aquilo que tu ouve for impuro, vai entrar no teu coração e vai contaminar o teu coração. Pastor, como que a gente se contamina? Através de alguém que está com o coração contaminado. Se tu andar com alguém que está com o coração contaminado, inevitavelmente você vai ficar com o seu coração impuro. É assim. Depende do que você ouve, depende daquilo que você vê. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim:
A boca fala do que o coração está cheio. Aí lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. E como é que você pode guardar o seu coração? Ei, olha, colocar um filtro naquilo que você vê, naquilo que você ouve. É assim. Foi por isso que Davi disse: não porei coisa impura diante dos meus olhos. Então, não dê acesso a pessoas cujo coração está cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de impureza. Não dê acesso, por quê? Porque você vai terminar se contaminando. E se o teu coração é impuro, logo o teu coração não é totalmente dele. Porque Deus está à procura de homens cujos corações estejam puros. É por isso que um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode, por favor, bota a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, se houver alguma impureza no meu coração, eu te peço, aplica o teu sangue no meu coração e purifica por completo o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus está à procura de homens cujos corações estejam puros. Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Coração puro. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, aqueles cujo coração é totalmente dele. Hoje o Senhor quer te pegar por dentro e ter 100% do seu coração, para que você possa servir 100% a Ele. 100%. Para que você possa alcançar dele 100% da sua força. E algo que eu preciso falar para você hoje aqui é a forma como você trata a sua família, a forma como você trata o sexo oposto, a forma como você trata a comida. Pastor, comida, não fala de comida não, pastor. Não sei se você está igual o Arthur, que o Arthur falou assim: pai, olha, eu quero ser igual ao Senhor. Eu falei: legal, vai ter jejuar igual o papai. Não, essa parte de jejum não, pai. A parte de jejum não, eu quero só a forma como você trata a comida, a forma como você trata o sexo oposto, ou a sua sexualidade, a forma como você trata finanças, a forma como você trata o seu tempo, fala muito de como está o seu coração. Se você consegue abrir mão de um prato de comida para buscar a Deus, isso fala que o seu coração está mais apegado à comida do que à presença de Deus. Se você não consegue dizer não ao impulso sexual, você troca um momento de prazer por algo que é eterno, fala muito de como está o seu coração. Se você é avarento e você não consegue ser generoso com a obra de Deus, com a causa de Deus, fala muito de como está o seu coração. Porque Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou de odiar um e servir ao outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Então fala muito de como está o seu coração. Quando o seu coração está 100% voltado para a obra de Deus, você diz: Senhor, quanto mais o Senhor me prosperar, mais eu vou abençoar a tua obra. Fala muito de como está o seu coração. A forma como você começa seu dia, sabe? Fala muito de como está o seu coração. Porque quando o seu coração é totalmente dele, quando você acorda,
Deus é o teu primeiro pensamento. A primeira voz que você quer ouvir quando você acorda, eu quero ouvir a tua voz falar comigo. E você não arreda o pé enquanto você não ouvir a voz dele, e você ama a presença dele. Homens cujo coração é totalmente dele, serão tratados por ele de uma maneira diferente. Um dia Deus chamou Moisés: Moisés, sobe ao monte. Oh Deus, mas lá atrás eu matei um homem, porque eu estava com raiva daquele cara que estava maltratando o egípcio, o hebreu. Moisés comete o crime, 40 anos depois ele está fugindo no deserto, e a Bíblia diz que Moisés está no deserto, e Deus aparece para Moisés, e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, Moisés. Moisés tira aquilo, faz o que Deus está mandando. Depois Moisés, eu tenho uma missão para você. Moisés vai até a missão, sabe? E teve um dia que Moisés, no meio da missão, ele disse: Moisés, agora sobe ao monte. Moisés nem retrucou 2 vezes. Moisés sobe ao monte. Lá ele passa 40 dias jejuando. Depois ele desce do monte com as tábuas da lei. Ô irmão, escuta uma coisa. Depois ele quebra as tábuas da lei porque estava nervoso com o pecado do povo. Ele sobe de novo ao monte porque Deus o chamou para o monte. Todos aqueles que aceitam o chamado de Deus para um relacionamento serão tratados de maneira diferente, gente. Eu falo para você: todos aqueles que aceitam o chamado de Deus serão tratados de uma maneira diferente. Moisés desenvolve um relacionamento tão íntimo com Deus, tão íntimo, que Moisés passou a se chamar de amigo de Deus. Aí um dia alguém foi cobrar ciúme. Olha, por que o Senhor só fala com Moisés? E por que isso, por que aquilo? E começaram a murmurar contra Moisés. Por que o Senhor somente falou por Moisés e não falou também por nós? É que alguém com ciúme do relacionamento de Moisés com Deus. Por que o Senhor faz isso com ele e não faz com a gente? Por que o Senhor fala com ele e não fala com a gente? Aí a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso. E logo o Senhor disse a Moisés: chama esses 2 aí que estão reclamando de você. Chama esses 2 aí que estão com ciúme de você. Chama esses 2 aí que estão com inveja de você. Ei, quando você estreita o teu relacionamento com Deus, Deus te defende até dos invejosos. Não, vou melhorar isso aqui. Quando você estreita o teu relacionamento com Deus, Deus te defende até dos invejosos. Pode ficar tranquilo. E a Bíblia diz que Deus aparece na nuvem e disse: olha, eu ouvi o que você está falando do meu servo Moisés. Ei, você não precisa ficar preocupado de se defender, porque Deus vai ser a tua própria defesa. Pode ficar tranquilo. Está aqui. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Deus quer te tratar de uma maneira diferente, mas Deus quer que você atenda ao chamado dele. E o chamado de Deus para você hoje é: vem, eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero que a nossa amizade se estreite. Fique de pé que eu quero orar por você. Eu não sei como está o seu relacionamento hoje com Deus. Eu não sei. Mas você e Deus sabem como que está. Talvez o teu relacionamento com Deus até então tenha sido um relacionamento indiferente. Sabe? Do tipo que Deus chama e você não atende. Tem pessoas que é desse tipo. Mantém um relacionamento distante de Deus. Ele te chama e você não atende. Ele te provoca e você não corresponde. Ele te sinaliza o caminho e você não
entende, faz de conta que não é com você. O Espírito Santo está te chamando hoje. Filho, eu quero você mais perto de mim. Se achega a mim, que eu vou se achegar a você. Me honre, que eu vou te honrar. Para dizer, aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão desprezados. Honrar é obedecer. Ainda hoje pela manhã eu tive uma treta com o Arthur. De novo Arthur, né? Ele ama quando eu falo o nome dele aqui. Cheguei em casa, já sei que vai ter outra treta. Te amo, filho. Está ouvindo pela internet aí, te amo. E fui para casa fazer o dever de casa. Porque ele coloca um tênis e o tênis está sujo. Mas ele gostava muito do tênis que botou no pé. Eu falei, filho, tira esse tênis sujo. E ele já está atrasado para ir para a escola. Bota esse tênis sujo, bota o tênis que está mais bonitinho, está melhor esse tênis. Não, pai, deixa o meu tênis sujo meu, que eu gosto desse tênis aqui. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, bota esse tênis limpo aqui. Não, pai, não. Então bora assim mesmo. No meio do caminho, eu dei aquele sabão em Arthur. Você acabou de me desonrar como filho. Porque você não foi capaz de obedecer uma simples instrução. Se você não está sendo capaz de obedecer uma simples instrução, você acha mesmo que eu vou acreditar quando eu te pedir para você fazer algo mais complexo? Sabia que às vezes Deus está nos chamando para fazer simples instruções, a gente não faz? Eu falei para Arthur, filho, eu só quero o seu melhor. Eu queria que você estivesse com o tênis mais limpinho, esse está sujo. Mas como você insistiu demais, eu deixei. Ainda que você chegasse na escola e fosse motivo de chacota, porque alguém podia até falar de você, porque você está com o seu tênis sujo. Você sabia que isso acontece todo dia? Eu falei, filho, hoje você me desonrou, você até pecou contra Deus, porque honrar é obedecer ao Pai, independentemente daquilo que você acha certo ou não. A maior forma de honrar a Deus é a sua obediência. E às vezes Deus está te chamando para pequenas coisas e você não obedece. Eu sei que Deus permitiu eu ter essa tretazinha com o Arthur hoje de manhã. Para mim hoje está falando isso para você. Você é um filho amado de Deus. Escute, eu não amo menos Arthur porque hoje ele me desonrou. Eu continuo amando ele da mesma maneira. Pastor, que horror. Não está pegando pesado demais com o Arthur? Não, estou pegando pesado sim. Porque se a gente não é fiel no pouco, a gente também não será fiel no muito. Se a gente é injusto no pouco, a gente será injusto no muito. E hoje o Espírito Santo está dizendo assim, filho, se eu sou teu pai, cadê minha honra? Você não me chama de pai? Cadê a minha honra? Por que você não vem quando eu te chamo? Por que você não me busca quando eu te acordo? Por que você não jejua quando eu faço nascer em você uma vontade de jejuar? Por que você não sacrifica quando eu mando você sacrificar? Por quê? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Filho, eu quero te honrar, mas eu espero que primeiro você me honre. Porque aos que me honram, eu honrarei. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração sincera ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Eu quero que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau. E se houver, nos perdoa. Perdoa o pensamento mau do nosso coração. Perdoa por todas as vezes que nós somos rebeldes às tuas instruções. Perdoa por todas as vezes que fizemos aquilo que o Senhor proibia, ou que o Senhor proíbe na tua palavra. Nos perdoa por todas as vezes que nós te desonramos com a nossa desobediência. Nos ajude a ser fiéis no pouco, fiéis nas pequenas instruções, nos pequenos chamados.
Senhor, a partir de hoje nós queremos te honrar como poucas vezes na terra, e como poucos na terra tiveram coragem de te honrar. Eu entendo pela tua palavra que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas que o Senhor trata de maneira diferente aqueles que atendem ao teu chamado, aqueles cujos corações são totalmente teu. Vem sobre nós agora, Espírito Santo. Nós nos rendemos totalmente a Ti. Se tu olhares, Nos Senhor, rendemos totalmente a Ti. pra dentro de mim, Tenha misericórdia de nós. nada encontras Tenha compaixão de nós. de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Coração puro, gente. Mestre, Coração disposto a obedecer. coração igual, Hoje o Senhor está purificando teu coração, está santificando teu coração. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero concluir essa noite dando a oportunidade a você que deseja atender o chamado à salvação. Você quer estreitar o seu relacionamento com Deus. Por alguma razão você esfriou na fé, se afastou da presença e hoje você quer voltar para a presença. Eu não vou me prolongar nesse momento, eu quero só me dar essa oportunidade, abrir esse momento para você confessar publicamente Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Se você via Ele te recebe do jeito que você está, independentemente de como você está. Ele te recebe como filho, como filha. Ele te abraça e te perdoa. Eu quero acessar o seu lugar e vir ao altar agora, que eu quero orar por você. Eu quero que a igreja esteja orando, porque hoje Jesus quer salvar alguém aqui. Eu não vou me delongar, mas eu quero dar essa oportunidade para você fazer isso hoje. Jesus quer você de volta à presença dEle. Jesus quer você de volta à presença dEle. Sai do teu lugar e vem no altar, que eu quero orar por você. Hoje é dia de você se comprometer com Jesus. Jesus quer arrancar hoje você das trevas e trazer você para a luz. E se você der um passo de fé, Ele te recebe como filho. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Sai do teu lugar e vem no altar, que eu oro por você. Dá-me o coração. Dá-me o Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu estou orando para a gente concluir essa reunião. Levanta suas duas mãos aos céus. Faz aí mais uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor quer um homem, se o Senhor me quer com o coração totalmente voltado para Ti, recebe hoje a minha vida. Diga isso para Deus: recebe a minha vida hoje. Eu quero que o meu coração seja totalmente Teu. Diga: Deus, eu quero ser Teu amigo, eu quero me achegar mais a Ti. Diga: Deus, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti, Deus. Espírito Santo, faz esse rebuliço hoje aqui neste lugar. Faz cair por terra agora toda barreira de separação. Aplica o sangue de Jesus aqui neste lugar agora. E lança por terra tudo aquilo que separa esse homem de Deus. Lança por terra tudo aquilo que separa essa mulher de Deus.
Lança por terra agora, meu Deus. Ajude-se, meu irmão, se a chegar a Ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Antes de sair, só isso aqui que eu lembrei. Olha, na sexta-feira do dia 2, nós teremos aqui uma vigília aqui na igreja, que vai começar às 22 e vai até às 5 da manhã, tá? Então, vai ser a vigília que antecede o culto de Santa Ceia do dia 4, tá bom? Que Deus abençoe você, que você honre a Deus e que Deus te honre em tudo, amém? Dá um abraço à pessoa e diz assim, que você honre a Deus, somente isso, que você honre a Deus, que você honre a Deus, honre a Deus.